Olha, há exatos 5 anos atrás, Mato Grosso do Sul viu os rios transparentes de Bonito ficarem escuros. Mas mudanças na legislação, ações preventivas nos passeios turísticos, estradas e na agricultura e pecuária salvaram o Rio da Prata. Mas o Rio Formoso, em Bonito, ainda está sensível. Como o meio ambiente, poder público e desenvolvimento podem se unir para proteger Bonito e todo o seu ecossistema. Em Mato Grosso do Sul, ele recebe o nome de pitiguari, uma ave pequena, 16 centímetros. Fêmea e macho se revezam para construir o ninho, uma mistura de teias de aranha e líquens. Cada postura recebe de 1 a 3 ovos. É período de acasalamento na Serra da Bodoquena, momento em que a cantoria vira sinfonia. Uma das áreas mais preservadas desta vegetação no Brasil está aqui em Mato Grosso do Sul. O fio azul esmeralda que corta toda a mata é o Rio Formoso. São quase 120 quilômetros de extensão. Um rio sensível que divide o município de Bonito, conhecido pelas transparências e piraputangas. Atrai turistas do mundo todo. Só ano passado foram 300 mil pessoas. O crescimento da cidade, da agricultura na região, ainda deixam o Formoso em estado de alerta. A Serra da Bodoquena, um santuário de espécies e rios cristalinos, abraça a Mata Atlântica e o desenvolvimento. Soja, milho, sorgo crescem as áreas plantadas nesta região. A cada chuva, a lama empoça e vira um novo rio que desce pelas estradas. Esta é uma área perto da Gruta do Lago Azul. Foram 110 milímetros num único dia no mês de setembro. Uma plantação de milho sem curva de nível. O balneário municipal ficou mais de 40 dias fechado no início de 2023. No segundo semestre, já foram 2 vezes fechado, por conta da água mais turva. É um rio extremamente importante para a gente e que a gente tem muito compromisso com a conservação e a restauração dele. Ele sofre muitas pressões por ranchos de lazer, muitas atividades às vezes que não são adequadas ambientalmente e que precisam ser melhor fiscalizadas. Então é um desafio, talvez seja o maior desafio da gestão pública ambiental do município e do estado do Mato Grosso do Sul, é a conservação do Rio Formoso. A gente tem uma união de forças com o Ministério Público, Secretaria de Estado e o município para conservação e fiscalização. E a gente precisa de mais apoio para que isso avance e, de repente, a gente tenha uma legislação que proteja melhor o rio. Na região, segundo a Fundação Neotrópica e MAP Biomas, são registrados por satélite 3.000 hectares desmatados por ano desta vegetação. Só em Bonito, 1.500 hectares. Já existem leis especiais de proteção às bacias cênicas, que são as bacias do Rio Formoso, da Prata e do Peixe. Então, existem leis que exigem uma área de mata ciliar maior do que o previsto no Código Florestal, e essas leis precisam ser respeitadas. Há 5 anos, a TVMS Record mostrou as iniciativas do poder público, população, agricultores em conter o turvamento dos rios da Serra da Bodoquena. Leis foram elaboradas para proteger o Formoso e os outros rios do parque, o Prata, Sucuri, Mimoso. Muita coisa mudou. Nós precisamos entender que todo o sistema ele se relaciona, né? E o desenvolvimento econômico de qualquer região, seja ela uma região industrial, uma região de produção agrícola, uma região de exploração de turismo, ou uma região de comércio, ela tem um impacto no meio ambiente. Então, o que nós temos que trabalhar é para que a gente consiga fazer com que o desenvolvimento econômico seja sustentável, afetando o mínimo possível
às diferentes potencialidades da região. No centro da cidade já existe o primeiro hotel Lixo Zero de Mato Grosso do Sul, 8º do Brasil, em Bonito. A administração da hospedagem está na 3ª geração. São 3 décadas recebendo turistas com bom exemplo. Nos fundos do hotel, um residuário onde toda a embalagem plástica e de vidro é separada, depois vendida. O material orgânico vai para uma empresa de compostagem. É uma certificação que foi muito desejada, sabe? A gente fez muitos processos, muitas práticas sustentáveis para conquistar. A minha mãe, que teve essa ideia inicial desde quando ela foi num projeto do Sebrae, que ela viu sobre a Agenda 2030, sobre as ODS, ela falou assim, ela deu um estalo e falou assim, não, mas a gente já tem muita coisa, porque a gente já tinha reciclagem, energia solar. Ela falou que faltou só juntar as coisas, sabe? Então elas estavam muito dispersas, então a gente juntou, adotou várias outras práticas, não é fácil, né? É um hotel no centro da cidade de Bonito, então foi muito desejado, todo mundo trabalhou muito e graças a Deus a gente conseguiu esse ano aí o certificado. A 20 quilômetros do centro de Bonito, outra iniciativa. Aqui está o rio mais transparente do mundo, o Sucuri. Tem apenas 1.800 metros. Barco apenas sem motor, tem permissão. E 9 turistas descem por vez. Podem apenas flutuar ou mergulhar com equipamentos. É o que mantém toda a flora no fundo do rio intacta. O atrativo foi batizado em 75. Um visitante sobrevoou o rio e viu que se parecia com uma sucuri gigante, por conta da transparência da água e da vegetação no fundo, que se parecia com manchas da cobra. Do alto, parece um rio sem água. A sensação é de estar voando. Os turistas chegam na Fazenda São Geraldo e, antes de ir para o passeio, conhecem a agrofloresta. Aqui, mudas são produzidas junto com plantas, frutas e hortaliças. Essa é a mamangaba, uma abelha solitária desta região da natureza brasileira e está fazendo a polinização desse lindo jardim de margaridas. Mas nós estamos, na verdade, numa agrofloresta, uma área de 1 hectare deste passeio turístico aqui em Bonito. Ao lado do jardim, nós temos canteiros com árvores plantadas, milhos, hortaliças, ervas. A dona Linda fazendo a irrigação e ali, mais na frente, outros canteiros de árvores que já cresceram e todas as hortaliças já foram colhidas. Essa é uma espécie de abelha solitária, de zumbido alto, e dizem ter um ferrão. Todos os alimentos aqui produzidos são consumidos pelo restaurante, pelos colaboradores. Também uma parte é doada para os colaboradores, porque uma agrofloresta produz bastante alimento, né? Então a gente tem que suprir. Turistas, mais o restaurante e riqueza. A natureza é riqueza. A natureza é riqueza, vai suprindo todo mundo e os turistas vêm aqui, se encantam com a beleza da natureza, vê um pássaro. A Seriema veio buscar a refeição do dia na agrofloresta. Seriema veio aqui, pegou alimento e está indo embora, né, Fernando? Então, é um ambiente bem conservado, né? Então, tem constante pássaros, animais, aparece tatu também. Aqui tem um tatu que mora aqui no meio da horta. A gente já planta em quantidade já, né? A mandioca, que algumas a gente colhe e leva para o restaurante, outras também ficam para ele. No jardim da Casa da Fazenda, abelhas sem ferrão foram atraídas para montar suas colmeias. 20 enxames com mais de 10 espécies. Ela atua numa importância principal e básica, né? Que é a polinização. Através da polinização a gente vai ter produção de alimentos para os animais, principalmente, e vai manter E através da polinização e produção de alimentos,
as plantas vão produzir sementes, futuros filhos, né? E esses filhos vão povoar na própria natureza. Então ela está no processo de ciclagem. A abelha está ali dentro do processo de ciclagem da natureza. Pegamos estrada rumo a Jardim. Aqui encontramos o agricultor Jorge Bastos. A terra acabou de ser desmatada para o plantio de soja. Jorge arrendou mais de 100 hectares na beira do Rio da Prata, com várias condições. Por segurança, que eu conheço há mais de 40 anos o rio, eu sei como que é a época de chuva, tudo, como que funciona aqui a região, né? Aí eu peguei e exigi os 200 metros, senão não teria contrato. O produtor rural que cresceu nesta região é um amigo do Prata, uma associação criada depois do turvamento em 2018. O Prata corria risco de desaparecer, perder a sua transparência. Ações do Estado, mudança na legislação e a união dos produtores e donos do atrativo mudaram a consciência. O que é interessante dentro do IASB é que para que a gente consiga fazer um trabalho de excelência, a gente precisa de ferramenta. Então, para isso precisa de recurso. Então, a gente acabou criando algumas campanhas dentro do site, né, que é, por exemplo, o Bosque das Mães, e ali a pessoa entra, faz a compra de uma muda e a gente vai e executa exatamente nesses lugares na beira do rio. Planta essas aves em homenagem a ela, né? Então, esses lugares que estavam detonados, mata lá, então a gente está recuperando. Esses programas de estímulo à proteção, à conservação, eles são estratégicos no país. Então, os programas de PSA, eles têm esse papel. O que ele basicamente fez? Nós desenhamos um modelo para Bonito, um modelo que premiava o uso múltiplo sustentável. Então, normalmente, os PSAs, eles protegem restauração da vegetação. No caso, a gente premiava a propriedade quando ela promovia o uso sustentável de todas as suas atividades econômicas. Em várias fazendas que margeiam o Rio da Prata, pedras de contenção evitam que a água barrenta da chuva desça para o rio. No pasto ou nas áreas plantadas, curvas de nível foram construídas, muitas vezes com dinheiro da associação, e no viveiro da RPPN Rio da Prata que vem as mudas. Que é uma cerejeira, o pessoal conhece como amburana também, porque o viveiro, ele foca em produzir as espécies que a gente tem na região, e essa é uma espécie comum daqui, como a gente também pode citar a peroba rosa, mas que não está tão fácil de a gente encontrar árvores. Existem vários exemplares na região mesmo da mata ali da Serra da Bodoquena, mas o acesso, a coleta, então tudo que consegue traz aqui para o viveiro, a equipe do viveiro aqui produz para a gente poder levar de volta, né, para essa região, para repovoar, digamos, com essas espécies, né? Então é um prazer muito grande. Quando a gente também fala de espécies como essa, para o proprietário rural ali, que ele já vai receber essa muda, ele já fica muito mais feliz também, porque ele sabe que vai ter algo muito importante, muito valioso na sua área. Aqui turista aprende sobre as mudas que são distribuídas na região e como agronegócio e meio ambiente podem coexistir. A água que sai do nosso lençol freático mata a sede de muita gente. E a água, e essa árvore que está sendo plantada aqui vai fazer sombra para muita gente também. Todas as medidas tomadas nas propriedades rurais pelos fazendeiros salvaram o Rio da Prata. 5 anos depois, voltamos para cá e ele está assim, com a sua cor natural. Naquela época, a chuva fazia com que o rio ficasse turvo pelo menos por 8 dias. Agora, em 2 dias, ele já volta ao normal. No Santuário do Rio da Prata, até as sementes são coletadas para fazer mais mudas. Hoje estão enxergando, e também pelo que aconteceu, que se a gente não cuidar do rio hoje, o rio vai acabar e, em consequência disso, todo mundo perde, porque ficamos sem o que nós temos de mais precioso, que é o Rio da Prata, em Jardim. Em breve, as ações vão recuperar árvores nobres e aquelas que quase desapareceram. Só uma vez eu consegui pegar a semente de peroba rosa. Então, aí é mais fácil você transplantar. Você pega as mudinhas que germinaram ali próximo, ali que você identifica, e faz. Só que esse transplante também você não consegue fazer num grande número. E o exemplo segue para o resto do Brasil e do mundo. Não tem como esse abraço ao Rio da Prata não tocar os corações.
porque a educação é uma coisa que se perpetua, né? Exato. Então, as crianças de hoje, vendo isso aqui, conhecendo, vão levar para os filhos deles, e isso vai mudar. Eu tenho esperança. O senhor fica emocionado com isso? Fico emocionado, cara. Por que o senhor fica emocionado? É porque é uma coisa diferente, uma coisa assim que toca quem gosta disso, dessa questão ambiental, dessa questão... saber que tem que mudar a cabeça das pessoas. Chega aqui e encontra duas coisas totalmente assim que na minha cabeça eram separadas e que podiam coexistir, aqui estão existindo, estão coexistindo, então está dando certo. Então isso me emociona.